Bem-vindos, pessoal, a mais um Brainscasts. Eu sou o Lucas, estou aqui com meu amigo e sócio Gustavo e a gente está aí com mais um episódio do Braincast com o propósito, é claro, de sempre de estar unindo pessoas, fazendo trabalho incríveis, divulgando vocês e mais do que isso, né, construindo aí o nosso futuro, o mundo que a gente planeja ver melhor. E junto hoje estamos com o nosso parceiro Sebastian, que é psicanalista. Eu vou deixar um pouquinho agora o Gustavo fazer o restante da introdução, porque da última vez eu falei demais já, né? Então, pessoal, eu queria dar boas-vindas ao Sebastian aqui novamente com a gente, seguindo a nossa série de debates aí. No último podcast a gente falou sobre sobrecarga emocional, foi bem interessante, passamos um tempinho conversando sobre isso. E seguindo o tema, hoje a gente vai falar mais um pouco sobre a parte de medos e como recomeçar, né? Os recomeços dessa sobrecarga aí que afeta tantas pessoas, né? Como que a gente lidar com isso e como que a gente seguir para o próximo passo, né? Então vamos aí falar hoje, Sebastian, pode começar a falar aí. Olha, primeiro a gente ficou super feliz de estar novamente aqui, principalmente pelos feedbacks que a gente teve no nosso primeiro podcast. Quando a gente fala sobre medo, sobre recomeço, sobre estarmos sobrecarregados emocionalmente, quando a gente fala do ponto de vista comportamental, nada é totalmente separado, tá tudo influenciando, é tudo junto. Sabe a palavra separado, né? Que é tudo junto e tudo junto é separado. É tudo junto mesmo, né? E o medo, e principalmente, né, momentos como esse, depois de uma pandemia, que ela teve um impacto muito grande em nós, né? Principalmente do lado emocional, né? Pensa junto comigo, né? Pequenos empreendedores, grandes empreendedores, famílias, né, nas suas carreiras, nos seus negócios, as pessoas tivemos, né, uma pressão muito grande. Essa pressão que na verdade já acontecia antes da pandemia, mas era velada, né? Não era dada a importância que se devia, as pessoas não olhavam a pressão, inclusive a romantizavam muito. Se romantiza muito, principalmente no ambiente do empreendedorismo, né? Trabalhe duro, né? Trabalhe enquanto os outros dormem. E eu digo que é uma diferença muito grande entre trabalhar duro, entre trabalho duro e trabalho burro, né? Trabalho duro é dedicação, né? É clareza, é o impacto, é compreender que muitas vezes a gente vai dedicar mais tempo para certas coisas, né? Porque naquilo que a gente coloca a energia, né? Cresce. E a diferença do trabalho burro é estar sobrecarregado, né? Não ter tempo para nada. E que essa sobrecarga das pressões, das responsabilidades do nosso dia a dia nos tragam, né, essa pressão emocional, né? Na psicanálise, na psicologia, tem um termo que é o custo emocional, né? O quanto de emoção a gente está pagando, né, usando essa expressão, para dar conta de tudo, né? Nós não somos apenas profissionais, a gente é pai, a gente é marido, a gente é filho, né? Se a gente acredita que trabalho, né, a gente vive para trabalhar, está muito errado. A gente precisa viver e dentro da experiência de viver, o trabalho é muito importante. Então a pandemia veio com essa pressão emocional. As pessoas precisamos de várias formas nos reinventar os nossos negócios, a relação inclusive que nós temos com o trabalho, a relação que nós temos com as pessoas que a gente ama e que convivem no nosso dia a dia. Só que essas mudanças, essa pressão nos trouxe muita incerteza, né? Como é que a gente vai fazer as grandes mudanças? E hoje um grande ponto que leva as pessoas a estarem, né, nessa limitação de saber exatamente o que fazer é a falta de clareza, né? Eu gosto sempre de dizer que eu descubro cada vez mais que quanto mais clareza eu ajudo as pessoas a ter, eu mais consigo colocá-las no seu estado de autoiluminação, né? Eu gosto bastante do termo de iluminação, que não tem a ver com algo místico nem nada, mas trazer luz para as nossas dúvidas, né? Quando a gente traz luz, clareza para aquilo que num primeiro momento está causando confusão, a gente consegue tomar melhores decisões, a gente consegue ser mais assertivo, a gente consegue inclusive entender a origem dos nossos medos, né? Qual é o medo, né, que estou tendo, que eu não estou tendo clareza do que é, que está me limitando para tomar uma decisão de mudança de carreira, de eventualmente rever, né, a relação que eu tenho com as pessoas que eu amo e por aí vai. Entendi. E se assim, teve algum momento na tua vida que
você reconheceu esse medo em você, você percebeu, puxa cara, caiu a ficha, eu tô passando por isso, preciso virar a chave aqui para mudar, porque eu confesso que assim, profissionalmente já passei por algumas vezes e a gente... eu tava com medo e não sabia, né? E acabei fazendo coisa errada no momento e depois eu falei, caramba, eu fiz aquilo por causa do medo, mas justamente por essa experiência em específico, eu tento me colocar em posições que eu sinta medo para conseguir perceber ele de diferentes formas que ele vai vir, né? Então, por exemplo, assim, eu tenho até um post no meu Instagram lá que fala assim, use o medo para te empurrar para frente e não para te travar. E aí eu morro de medo de altura e eu tô num lugar de, acho que uns 15 metros de altura pulando de lá de cima, né? Então, eu me coloquei naquela situação para justamente sentir como que é o medo que vem em mim, como que eu reconheço isso, porque já passei por situação de que eu não reconhecia ele e fiz cagada quando isso aconteceu. E eu queria saber se você já chegou a reconhecer em você, quando estava passando por isso, como que foi cair essa tua ficha, o que aconteceu no momento? Nossa, Lucas, eu não só já passei, como estou num processo de iluminação dos meus medos, né? Assim, resumindo um pouco a ópera, né? Porque a história é longa, mas a minha grande transformação sobre os meus medos veio no início da pandemia, né? Principalmente pela chegada do Gabriel, né? Do meu filho. A gente estava há 5 anos na fila de adoção e no primeiro mês de pandemia fomos avisados da chegada dele, né? Então imagina, o primeiro mês de pandemia era aqueles medos. Primeiro, eu tinha a grande maioria dos contratos, né, de consultoria cancelados, né? Eu estava emocionalmente muito abalado porque o empreendedor é assim, se a gente não trabalha não ganha, né? Então assim, aí literalmente naquele pavor, né? Meu Deus, e agora financeiramente, o que a gente vai fazer? Era bem naquele momento onde, vai durar mais 2 semanas, lembra? Vai durar mais 1 mês, 3 anos se passaram, né? E estava emocionalmente abalado por aquilo. E no primeiro mês chega o Gabriel. Então a pandemia, para mim, me despertou o meu melhor como pai e o meu pior, porque vieram todos os medos, né? A chegada do Gabriel era, meu Deus, o que a gente vai fazer financeiramente? Como é que a gente vai dar conta? E eu passei e estou ainda passando por um processo avassalador de autoconhecimento, onde eu precisei dar luz às minhas sombras. Inclusive, esse é um termo que a gente utiliza no mundo comportamental, né? As sombras são aqueles nossos medos que estão no nosso inconsciente, né? E que eles são influenciados ou criados ou pela nossa própria experiência ou pela experiência, né, da nossa mãe, do nosso pai, das pessoas que nos educaram na infância, né? Onde estão literalmente os nossos maiores medos. E eu tive aquele medo, será que eu vou dar conta, né? Será que eu vou conseguir literalmente fazer o meu negócio continuar andando? E hoje, 3 anos depois, eu decidi que nesse processo eu ia dar luz às minhas sombras, né? Tanto que eu tatuei aqui no braço para me lembrar, né? Estou de olho para frente, esse é o objetivo dessa tatuagem. E de poder compreender que o medo ele estará lá, né? Daqui a 2 semanas, 14 de agosto de 2023, faço 38 anos. E para mim tem tido muito... Daqui a pouco eu já tô 40, né? Mas tá... E eu digo, não, tô enxuto, né, gente? Tá muito bem. Mas eu cheguei a seguinte conclusão. Os 40 não doem muito, não. Só o joelho, os 40 as costas. são os 20, né? Mas sabe uma coisa que eu cheguei? Eu estava tendo uma rotina uma vida intensa, né? De trabalho, de vida, enfim. E eu chego hoje, prestes a fazer 38, e dizer assim, a vida está acontecendo, sabe? Com erros, com acertos, a vida está acontecendo e eu quero viver a vida. Eu não posso ficar refém às minhas limitações, eu não posso ficar refém a uma visão limitada do que eu quero. Me vejo fazendo coisas grandes, estando do lado de pessoas grandes, fazendo coisas que mudem, sabe? Nesse processo, ajudando pessoas como eu, né, que por muito tempo ficaram estagnadas emocionalmente, né, principalmente durante e agora após a pandemia, e eu vejo que eu preciso olhar para os meus medos, trabalhar os meus medos e ser vulnerável a eles, né? Falar sobre eles. Sabe a gente vê muito no empreendedorismo, sabe? O empreendedorismo que fala muitas coisas romantizadas, né? Mas em alguns momentos intensos, doloroso. E eu
cada vez mais compreendo que quanto mais eu trabalho em mim isso e compartilho com as pessoas, mais eu consigo me conectar com elas e mais as pessoas dizem, poxa, não sou eu que estou preso aos meus medos. Todos estamos, alguns mais, outros menos, presos aos nossos medos. O medo, ela é uma emoção importante, né? Não existe, eu gosto sempre de dizer, não existe emoção boa ou emoção ruim. A emoção é um sinal de alguma coisa. O que esse sinal está te mostrando? O que esse medo está mostrando? Por que esse medo está presente? E a gente não pode mascarar a emoção, né? E fingir que não existe. Esse fingir que ela não existe nos deixa estagnados, nos deixa paralisados, nos deixa eventualmente em trabalhos que a gente não gosta mais, nos deixa com medo de, sei lá, vou falar do meu negócio para as pessoas, sabe? A gente precisa dar luz ao nosso medo, reconhecer o nosso medo e decidir fazer alguma coisa com isso. Então, respondendo a tua pergunta, não apenas vivo aquilo no dia a dia, mas eu estou nesse meu processo de autoiluminação, trazendo clareza para mim, né? Trazendo clareza para eu fazer alguma coisa com aquilo e não simplesmente mascarar. Essa palavra que você usou, autoiluminação, e a gente está falando aí sobre sobrecarga, medos e como lidar com isso, você acredita que antes de você querer consertar o problema, a pessoa tem que descobrir qual é o problema, o que é que está causando essa angústia, justamente achando onde ele tem que se iluminar. É mais ou menos o que... Com certeza, Gus. Não tem como melhorar algo que não está claro para você, né? Então, o importante é identificar o que é. Exato. A gente não sabe, ninguém nos ensina. Veja, desde criança, a gente não é ensinado a olhar para como a gente está se sentindo. Não falo apenas de emoções, né? Mas veja como normalmente as pessoas interpretam quando uma pessoa está estagnada, está com medo. Ah, não, isso é mimimi, não olha para aquilo, sabe? Tipo, mascara a emoção, mascara, você vê até pelas próprias redes, dá uma olhada, tá todo mundo bem. Só que daí levanta, né, faz o levantamento da Organização Mundial da Saúde e mostra que o Brasil é o país mais ansioso a nível mundial. Mas não está batendo. As pessoas estão felizes, todo mundo está alegre, né? Mas por dentro está sofrendo, né? Então, a primeira coisa, a gente precisa se educar emocionalmente, saber como a gente está se sentindo, né? A vida é isso, com erros e acertos. A vida acontecendo é isso. A gente vai estar muito bem em alguns momentos e em outros momentos não vai estar bem. A vida é isso. A questão é como a gente lida com essas situações, né? Como lidar no momento, eventualmente, poxa, o negócio chegou a um certo nível, não está conseguindo ir para o próximo. O que está acontecendo, né? Como que eu estou lidando? O relacionamento às vezes não está indo bem, né? Eu falo chega uma hora do meu relacionamento onde eu preciso olhar qual é o próximo nível do meu relacionamento. Estou há 12 anos casado, né? É uma onda. Chega uma onda que a gente vê qual é o nosso próximo nível do relacionamento. Poxa, eu acho que eu tenho uma visão um pouco de, assim, por que as pessoas estão se sentindo assim, o que está acontecendo. Na minha visão, a gente tem uma sociedade que é extremamente doutrinada. Ela é, por exemplo, assim, você vai andar dentro dessa forma, você é engenheiro, você é psicólogo, você é marqueteiro, você é mulher, você é homem, enfim, ela formata a gente de algum jeito. E, ao meu ver, a dinâmica de como a vida vem vindo, ela está requisitando cada vez menos que você esteja dentro de uma forma e mais que você saiba o que está acontecendo na vida. E só que isso vem em contramão da forma como a gente foi doutrinado, né? Que é sempre estar dentro de uma forma. Então, peraí, mas se você está pedindo para eu estar num lugar que eu não estou acostumado a estar, e aí isso pode começar a causar ansiedade, causar um monte de coisa, porque são vieses diferentes, né? Eu vejo que isso, não sei se pode ser que seja sim um problema de gerações, talvez a forma de mudar isso futuramente, sem ser só com a gente, porque vamos pensar, tá acontecendo isso agora com as pessoas e cada vez mais está acontecendo, tem uma causa raiz do porquê está acontecendo isso, né? E se é com um grande número de pessoas, então peraí, a causa raiz não é um indivíduo, eu acho que está dentro do contexto social, né? Da sociedade em si. E aí eu fico pensando assim, poxa, será que a gente tem uma escola que doutrina a gente, e aí quando você sai para o mundo da vida, digamos assim, é completamente diferente daquilo que você estava acostumado na escola, e aí você tem que começar um auto-reconhecimento de novo de você para saber tudo aquilo que nessa vida nova que você está imaginando que você é bom e que não é,
Acho que isso pode ser até, se tem gente mais nova ouvindo a gente, né, no podcast, pode ser até um medo da própria pessoa. Gente, eu vou entrar na vida adulta, né, aos 18 anos. Eu vi um meme que eu lembrei dos velhos, né, o meu filho completa 18 anos, tá o pai pulando num balão assim enorme, e o filho na ponta e arremessando o filho pra janela. Tipo, deu 18 anos, vai na vida, se vira, né? Então, às vezes eu me pergunto se, por exemplo, todo esse medo, todas essas angústias, tudo isso que acontece já não é de um modelo de sociedade que a gente tem, que talvez já tenha ultrapassado, e o mercado de trabalho se movimenta de uma forma completamente diferente. Não sei, são coisas que me veem na cabeça você falando tudo isso, que agora me vê toda essa jornada da minha vida, né? E falei, poxa, será que não é isso? Será que realmente a gente, ao invés de estar doutrinando de uma forma certa, a gente não está lá no início da nossa cadeia tesourando tudo já e tentando enquadrar de um jeito que não vai ser... Mas, Lucas, eu vejo, em cima disso que você falou, veja, nós, como pessoas, o nosso comportamento é influenciado pelas pessoas, né, que nos educaram. Vamos falar, o nosso núcleo base, que é mãe, pai, ou os nossos cuidadores, né, se não houve essas presenças na nossa infância, a escola, o ambiente. E cada geração anterior, ela influencia de alguma forma a geração seguinte. Então, nós fomos influenciados pelo como nossos pais e os pais deles, e assim sucessivamente, né? O que acontece, né? As gerações anteriores, elas foram influenciadas, mas elas não tinham muitas referências. Então, por exemplo, os nossos avós, a vida deles era a vida da cidade, a vida que eles viam no momento. Nós pulamos algumas décadas e nós estamos na era da conexão. Então, hoje, nossa geração recebe uma influência não apenas do nosso ambiente onde nós moramos, recebemos influência literalmente do mundo, né? E veja o mundo. Os nossos avós era a Segunda Guerra. Semana passada, esses dias, a NASA diz que teve objetos voadores com material não humano. Vocês estão tendo noção do mundo que a gente está tendo, né? Então, assim, hoje nós fomos e estamos sendo sempre influenciados pelas gerações anteriores. No entanto, hoje a nossa geração tem muita mais informação e clareza de que manter certos comportamentos não são mais adequados. Veja o conceito de sucesso profissional dos nossos pais, dos nossos avós. Você vai se aposentar no primeiro trabalho que você vai ter. Qual é o conceito de sucesso, de realização profissional hoje? Quanto mais experiências, melhor. Quanto mais trabalhos, quanto mais oportunidades, melhor. Então veja, em poucas décadas a nossa relação mudou. O que acontece? Nossos pais e avós nos cobram. Não, mas imagina, você trabalhar 1 ano, 2 numa escola, num trabalho, não faz sentido. E como que eu vejo? Estamos em transição. Nossos avós olhavam para nós, nossos pais olhavam para nós e olhavam, nossa, você falar das tuas emoções, você é mulherzinha, né? Um tipo de coisa, isso é coisa de mulher. Meu Deus, você viu uma mulher hoje, tem mais colhões do que muito homem. Então você falar, sabe, lute como uma garota, é isso mesmo, tem garotas muito fortes, sabe? Então assim, não tem mais esse olhar machista, totalmente arcaico, sabe? Hoje as pessoas estamos nos questionando, né? Principalmente como nós queremos viver, qual é a nossa relação com o sucesso, principalmente. Eu estava ontem, né? Com um grupo, numa organização com uma cultura tradicionalista, e pessoas que eram de geração em torno dos 50, 60 anos, né, questionando assim, Sebastião, mas aquilo que você está dizendo para nós não faz sentido. Fala assim, não, para você não está fazendo sentido porque você não está se questionando a lógica do que você está fazendo. Eu brinquei com o trabalho duro e o trabalho burro, né? Ele me falando, uma das pessoas do grupo, né? Mas a minha geração valoriza o workaholic, né? Trabalhar duro, estar o tempo inteiro. E eu digo assim, eu também valorizo o trabalho duro. Agora, você está trabalhando duro ou está trabalhando burro? E aí, ficou parado. O que é trabalhar burro? Está sobrecarregado? Você não comentou que tem família? Você está curtindo essas pessoas? Você tem tempo para você? Você está, literalmente, estou entrando, já na minha jornada dos 40. Cara, eu olhei esses dias no espelho e diz assim, eu não estou cuidando de mim. Eu não estou cuidando, do meu corpo. Quero chegar nos meus 40 enxuto, sabe? No meu melhor, sabe? Digo assim, tenho muita energia, é isso, estou me deixando de lado por coisas que eventualmente outras pessoas colocaram para mim. Quantos de nós estamos deixando de lado o que é importante para nós, porque a gente valoriza, né,
As falas de, às vezes, pessoas extremamente queridas, extremamente competentes, mas que a realidade deles não é a nossa realidade. E quando a gente consegue separar isso, qual é a nossa realidade, o que disso faz sentido pra gente, quando a gente traz luz para isso, quando a gente ilumina aquilo, a gente começa daí a construir o que é importante para nós. Bacana. Essa questão da realidade ser diferente, eu acho que bate muito com que às vezes você... E tudo isso traz uma sobrecarga no ponto que se você tem uma pessoa, um conhecido que tem um super carro e você quer ter aquele super carro, mas ele está na realidade e você não está naquela mesma, isso causa uma pressão, uma sobrecarga, toda a agonia de, como que eu consigo chegar ali? E aí aquele passa um ano, passa 2, passa 3 e você não consegue chegar naquele ponto, você fica, puta merda, onde é que eu tô errando, e às vezes você está procurando uma coisa que não vai acontecer porque é outro caminho, é outro começo, é outra coisa que aquela pessoa tem e você cria uma pressão, uma autopressão, né? Então, então são palavras que a gente pega aqui da tua fala, de autoiluminação, a pressão que você busca tentando ser, às vezes, feito os outros. Como que você acha, e eu acho que essa é uma dica super importante para o pessoal que está em casa, como que a pessoa para identificar? Então, vamos dizer que conseguiu descobrir, esse aqui é meu gargalo. O que dica você dá para a pessoa começar a destravar isso aí e começar a poder melhorar, lidar melhor com isso, ou até recomeçar, entendeu? Vou dar uma sugestão antes desse momento, né? Como a gente percebe que a gente está estagnado em alguma coisa, né? Quando a gente olha ao nosso redor e a gente se sente sobrecarregado, a gente olha, né, vidas diferentes da nossa e a gente sente inveja, que é um sentimento normal de se sentir, é humano sentir inveja. A questão é essa inveja que você sente, ela estimula você a sair do estado onde você está e ir para esse caminho que você está invejando, ou muito pelo contrário, só te corrói e te puxa para baixo, né? Então, o que esses sentimentos estão provocando para você? Aqui um parênteses, né? Eu acredito muito na prosperidade e abundância. A gente tem que ter as melhores... Existe muito para todos, né? Quando um tem, não está tirando do outro, né? Existe muito para todos. A todos nós deveríamos na vida, né? Eu sei das dificuldades, das diferentes realidades. Mas eu acredito que parte da nossa experiência de vida, né? A gente tem a oportunidade de usufruir do que existe de melhor, né? E eu vinha muitos anos atrás, era aquele Sebastião, sabe, que valorizava ter coisas materiais, quantidade, quanto mais bem sucedido eu me considerava, né? Isso tem a ver pela minha história, pela falta, né? Tive muita falta na infância, então o sucesso para mim há muitos anos atrás era eu ter a maior quantidade de coisas, né? Hoje, tendo experimentado muitas coisas muito boas, hoje, com o meu nível de amadurecimento emocional, percebo que não era bem isso, né? Que hoje eu quero, né? Eu estava conversando antes, né? Do minimalismo luxuoso, que como eu estou descrevendo, né? Ter poucas coisas, mas as que tenham uma qualidade externa, me permita uma experiência, né? Todos deveríamos almejar coisas maiores, grandes, né? Se a gente vê outras pessoas conquistando, a gente deve, se para cada pessoa fizer sentido, deveria fazer isso. Então, a primeira questão, comento isso, para a gente fazer uma autoavaliação, né? A vida que você tem é a vida, tipo, está ok para você, né? Porque as pessoas falam aquele conceito que eu acho errado, zona de conforto. Conforto para quem não está confortável, a pessoa não está confortável. E não me queira, puxa, a gente busca na nossa vida conforto, não é isso que a gente busca? Por que alguém vai me tirar do conforto? Eu quero ficar no conforto. Então, zona de conforto está mal usado o termo. O termo mais adequado seria zona da insatisfação, a zona da estagnação, né? Se está confortável, ninguém quer sair do conforto. Eu, Sebastião, não quero sair do meu conforto, eu quero ampliar o meu conforto. Então, se eu quero ampliar o meu conforto, mostra que o meu momento tal estou insatisfeito, estou estagnado, estou paralisado. A primeira coisa é ter consciência do seu momento atual, né? E muitas vezes a gente acredita que essa clareza, ela vai vir da gente parar e ficar pensando. Não, a clareza vai vir a partir do momento que a gente fala sobre aquilo.
Então comece a falar com as pessoas que estão perto de você, veja o que está, procure trazer luz para aquela questão, né? A gente precisa primeiro ter consciência do que está nos incomodando, né? Trazer clareza para aquilo que está nos incomodando. A partir daí, seja carreira, seja relacionamento, seja você com você mesmo, né? Seja os diferentes papéis. A partir disso, olha, tem 3 pontos na minha vida que estão me trazendo insatisfação. Qual é o movimento que você pode fazer hoje com a realidade que você tem hoje? Porque uma coisa que é muito limitante é, poxa, eu vou para emagrecer, por exemplo, eu preciso ir numa academia. Não, às vezes você não tem dinheiro para fazê-lo, mas não é isso que vai te limitar. Sabe a situação ideal, o momento ideal? Não vai acontecer, não existe hora ideal, não existe momento ideal. Sabe, eu gosto muito a hora certa é agora e o momento certo é neste instante. Então, o que você vai fazer hoje, qual o melhor que você vai fazer com as condições que você tem? A partir daí, eu acredito muito que a clareza no processo ela vem. Mas o primeiro passo é buscar hoje o que está te gerando insatisfação. Cara, eu acho bem engraçado o Sebastian falar isso, porque ontem de noite, antes de dormir, né, eu tava com algumas preocupações na cabeça e eu tava com medo. E ao mesmo tempo eu tava tipo, cara, eu preciso melhorar a minha condição física. Eu tô sem fazer exercício faz quase 3 anos aí, e pelo amor de Deus, eu sou um cara novo ainda e eu preciso me manter, né, com exercício, porque saúde é importante, pessoal, então tem que se cuidar, né? E aí, porventura hoje, né, os problemas na cabeça, porventura hoje eu acordei às 4h50 da manhã, falei, meu Deus, não vou conseguir dormir. Falei, mas que perfeito, eu preciso ir correr, né? Aí fui lá eu botar a minha roupa e sair correr. E por coincidência, né, acho que aí entra a questão do equilíbrio, né? Você tá bem de corpo e alma, mente, você acaba tendo mais clareza nas coisas. E para mim foi bom, porque aquela corrida sem ninguém de manhã, porra, para mim foi como tivesse limpando a minha cabeça. Não, você estava limpando a sua cabeça, você estava limpando a sua cabeça. Porque ficou mais leve e eu de fato enxerguei certas coisas com mais clareza, assim, falei, pô, eu não tinha pensado nisso ontem, olha que interessante. Então, acho que realmente essa parte de você identificar o teu medo, né, como é que a gente faz para mudar, e cara, a hora é agora, e eu tava procrastinando a saída na academia, eu tenho que voltar a fazer exercício muito tempo. Atira a primeira pedra, quem nunca. Nossa, mas eu tava muito tempo. Atira a primeira pedra. Quem nunca, né? Tô nessa aí eu levantei e falei, não, pô, já que é agora, já que tá assim, então vamos agora, né, que o tempo é agora, a situação é agora. E a gente se limita, em cima disso que você falou, porque a gente sabe aquela condição ideal, que a gente diz, putz, eu preciso sim ir na academia fazer algo diferente, então amanhã às 8, putz, chegou 8, não foi, daí você invalida o dia inteiro. Meu Deus, cara, você pode ir em qualquer horário, né? A gente que tem filhos, não existe mais essa questão de eu posso agora, 7, 8, não existe, quando ainda mais dono de negócio, né? Então assim, dá o teu melhor, não dá para ir 4 da manhã, cara, vai à noite, vai no final, não dá para ir numa academia, vai dar uma volta, se alonga, cara, se alonga, tipo, pega um vídeo do YouTube, né, alongamento 5 minutos, faça o melhor com as condições que você tem. É isso. E voltando àquele ponto que é, assim, você falou de medo aí, dos teus medos, eu acho que quando a gente tá ali, aí você vê aquela outra pessoa que tem mais que você e você queria estar ali, realmente é um impacto, aí a inveja branca, né, que aí você fala, puta, eu vou fazer alguma coisa, não estou desejando mal para a pessoa, mas eu estou querendo, e aí é o impacto. Mas e outra coisa que eu acho que as pessoas têm que parar e pensar é onde você está agora. Olha lá no teu passado, 10 anos atrás, 5 anos atrás, 10 anos atrás, onde é que você estava? E eu faço muito isso, pô, mas onde é que eu estou agora? Onde é que eu estava 10 anos atrás? Então, calma, tem coisas que tem até que ter calma psicológica da calma, né? Não é ficar parado esperando que vai cair do céu as coisas, que não vai. Mas, assim, que você, às vezes, tem que parar e pensar, pô, mas eu estou bem melhor do que eu estava 10 anos atrás. E 10 anos atrás eu estava melhor do que 15 anos atrás. Então, assim, é um processo que vai... E quando as pessoas, eu acho que atingem esse medo, o máximo você tem que parar. E uma das dicas que eu posso dar é onde é que você está hoje? Se você estiver igual a 10 anos atrás, você está fodido. Mas eu acho que não. Você deve estar melhor para alguma coisa. 1% melhor todo dia. Né? Sabe uma coisa interessante que veio chegando aos meus... Daqui a 2 anos eu faço 40, né?
Eu vejo assim, estou ficando feliz que o meu processo de autoconhecimento está me trazendo sabedoria, né? Que era um conceito que eu achava, cara, será que não é muito arrogante dizer que eu estou ficando sábio? Não, né? Cheguei à conclusão, o que é sabedoria? É a clareza do impacto das nossas ações e decisões. E eu estou tendo clareza do impacto. E algo sobre o tempo, né? Porque vejo muita gente, né? Não apenas que vai fazer 40, mas 50, 60, né? E diz assim, puta, tá tarde para recomeçar, né? Eu vejo pessoas falam para mim, tá tarde, se eu soubesse isso aos 20, aos 30, né? Mas agora com 50, com 40, com 60, e eu cada vez mais tenho clareza que o tempo é relativo, né? Sim. Quanto tempo? Tempo é a distância onde você está e onde você quer chegar. Essa distância é relativa e ela depende para mim, para 2 fatores, né? A clareza das decisões que você tem e o impacto das ações que você coloca em prática. Quanto maior clareza nas decisões e quanto maior impacto as ações no seu dia a dia, esse tempo, esse espaço de tempo se reduz. Então pode ser, e a gente vê isso na vida, pessoas que às vezes recomeçam suas vidas com 70 anos, cara, em 5 anos, a pessoa dá uma virada que uma pessoa com 20, 30, 40 não consegue. Então o medo, né, de que já é tarde demais, né, mas agora que eu tenho filhos, agora que eu não sei o que, sabe, sempre uma desculpa. Então vamos ver o que é importante para você hoje, né? E o tempo é relativo. Tem gente que é isso mesmo, vai ficar dos 20 aos 40 sem fazer nada, perdeu 20 anos. Não é melhor em 3, 4, 5 anos uma pessoa com 60 não fazer uma reviravolta, né? E a gente vê, né? Brinco, quero chegar aos meus 40. Cara, eu tenho orgulho de chegar aos meus 40 com isso, né? Tem gente com 20 anos que... E é isso, 20 anos tem uma maturidade X, 30 tem outra maturidade, 40 tem outra, 50 tem outra, né? Então a gente também, para quem está nos ouvindo, gostaria muito de dizer assim, que não fique limitado ou limitada pelo medo de que é tarde demais. Se você acreditar naquilo, você vai ficar muito tempo naquilo e aí sim, não fazer nada, você vai dizer, putz, eu perdi X anos. Se você não fez nada, se você não compreender que tempo é relativo e esse espaço depende das suas decisões e das tuas ações, você pode mudar a tua realidade em pouquíssimo tempo, né? Eventualmente, uma mudança de carreira, né? Dar um up, uma reviravolta no teu negócio, você, sabe, se reinventar. Eu gosto muito de uma frase que diz assim, a gente todo dia está começando e recomeçando alguma coisa. Todos os dias a gente está nesse processo. Os recomeços são diários, sabe? A questão é, quando a gente toma consciência do recomeço e a gente coloca a nossa energia, sabe aquela frase? Naquilo que a gente foca, cresce. Quando a gente tem clareza de que aquilo que a gente vai focar é algo que vai mudar tudo, é aquilo que a gente precisa conectar. E os resultados a gente vê num tempo, né? Bem, com certeza, bem mais curto do que se a gente, sabe, deixa a vida me levar. A vida pode te levar para o lugar que você não quer, viu? E ser piloto, né? Você falou de ser sábio e a idade está te deixando mais sábio. E eu concordo 100% com isso, porque a sabedoria, ela vem com experiências. Você viveu, você aprendeu. Você viveu, você aprendeu. Você estudou, você aprendeu. E aí, às vezes, a gente quer cobrar da piazada de 20 anos ali, que eles têm a mesma cabeça que a gente com 40. Como é que a gente vai cobrar deles? Então, e aí tem que parar para pensar também que eles estão no processo de sabedoria. E até eu falo, se eu tivesse com a idade de vocês, alguém que me orientasse como eu tento orientar vocês, meu Deus, eu talvez tivesse anos-luz na frente, mas cada um com o seu passo, cada um com a vida. E aí eu coloco uma coisa mais, sabe o que descubro? Que a sabedoria também não necessariamente vem com a idade. Tem gente com 70, 80 anos que não é sábia. Exato, e tem gente com 20 e poucos anos que tem um nível de clareza e know-how. Então a sabedoria não necessariamente vem com a idade, né? Mas, claro, quanto mais idade você tem, mais experiências provavelmente aconteceram. Quanto mais você busca também. É isso mesmo. Então, tem gente hoje com 20 e poucos anos, 30 e poucos anos, meu Deus, que está com um nível de sabedoria muito maior que alguém de 60, né? E assim como o contrário também é claro, né? Pessoas que têm uma idade maior não necessariamente têm uma restrição à mudança, né?
Tem gente com 80 anos que está colonizando Júpiter, né? Tipo, nível de pensamento. E tem gente com 20 anos que parece que está no século XII, né? Uma mente super fechada. Então, no mundo comportamental, como diria Einstein, tudo é relativo. Inclusive o tempo. Não, mas então, eu acho que isso até para o próprio tema que a gente está falando, isso é atemporal, né? Porque como você falou, cara, são ciclos, a gente tem ciclos de renascimento, ciclos de medos, e o ciclo que eu tô passando hoje vai ser diferente do ciclo quando eu tivesse com 50 anos, que vai ser diferente do que o meu pai tá passando com o ciclo dele agora, e eu acho que os medos vão ser diferentes quando eu estiver lá na frente também, e é até legal trazer um pouco disso, né, de a gente passar por essa experiência, porque tem um cara chamado Osho, que ele fala que a gente tem ciclos na vida, e eu gosto muito da teoria dele, né? Porque ele fala que, não lembro se é a cada 7 ou 10 anos que acontecem esses ciclos na nossa vida. E isso me chama muita atenção porque eu consegui, mas é nítido, no meu percurso de vida eu consegui identificar certinho, porra, esse daqui foi o meu tempo de rebeldia, esse daqui é o meu tempo de adolescência, esse aqui é o meu tempo de criar minhas raízes. Eu tô conseguindo não só enxergar no meu comportamento, mas como isso alterou o meu mindset. Como isso alterou o meu mindset de enfrentar os problemas, de ver o mundo, de entender um pouco isso. Mas eu acho que isso é um pouquinho também, né, porque faz parte do autoconhecimento, né? Assim, a gente fala bastante de autoconhecimento, eu tento trabalhar isso muito comigo mesmo. Se você não trabalha autoconhecimento com você, pessoal, é extremamente importante, porque assim, a gente é um universo, né? A gente é um universo, eu sou um universo completamente diferente do Gustavo, que é um universo completamente diferente do Sebastian, que é um universo completamente diferente do nosso DJ ali. E cara, e esses universos em algum momento eles vão se encontrar. A gente tá todo mundo reunido aqui numa mesma sala. E se eu não tiver conhecimento de coisas que me fazem mal ou bem, você pode estar levando o seu universo para um lado ruim. Aquilo que o Sebastian falou, a vida pode te levar para um lugar que você não quer. Então, né, a gente tem que ter esse autoconhecimento para saber se pilotar, né? Eu acho que isso daí é algo que eu tô tirando bastante das nossas conversas, que quanto mais eu tô me autoconhecimento, mais eu tô conseguindo me guiar para aquilo que eu almejo, para aquilo que eu desejo, né? Eu acho que isso é um aprendizado que eu tô conseguindo tirar muito, muito legal, assim, das coisas que você tá passando pra gente e tal. Uma coisa, Lucas, que eu gosto muito, que parte do meu papel é educar as pessoas emocionalmente, porque quando a gente fala sobre comportamento humano, muitas coisas ou são muito romantizadas ou são colocadas num contexto difícil das pessoas compreender, né? Quando a gente fala de autoconhecimento, só algo meio místico, espiritual, algo elevado, e as pessoas dizem como isso se conecta no meu dia a dia. O que é autoconhecimento? Toda busca que faz com que você se potencialize. Tudo. Autoconhecimento tem, por exemplo, o que você gosta, sabe? Você saber o que você gosta. Sabe, qual a comida que você gosta? Sabe, a gente tem consciência do que nos potencializa? Estava falando para vocês, acabei de passar por uma consultoria de imagem, um teste de coloração. Não fazia ideia que tem certas cores que me potencializam. Sabe, um deles, o mostarda. Quando eu ia comprar uma roupa mostarda, não era nenhuma escolha. Putz, descobri agora que colocando, me sinto até, tipo, de energia melhor, a postura muda. Então, tudo aqui, autoconhecimento, é qualquer busca que você faça para você se conhecer melhor e que ao se conhecer melhor, você se potencialize, né? Que você consiga dar o seu melhor. Sabe aquilo, ser e dar o nosso melhor? É autoconhecimento. Você gosta de café ou chá? Sabe, escolhas no dia a dia? O que você gosta? Para a gente colocar na prática como a gente, né, pode se tornar uma melhor versão da gente. Sai esse conceito, a melhor versão, parece marqueteiro falando. Mas, cara, como a gente busca ser o nosso melhor, e estando no nosso melhor, a gente atrai pessoas que vibrem nessa mesma energia, né? Bacana. Você tem algum adendo para colocar? Ficou reflexivo, Gustavo. Eu digo, sabe uma coisa que eu tô pensando aqui nos retiros que eu vou fazer. Sabe uma coisa que a gente vê sobre, inclusive vou usar esse gancho aqui. A gente tem um problema com os silêncios. O silêncio, sabe quando a gente tá falando alguma coisa e a outra pessoa fica em silêncio, a gente fica, meu Deus, eu preciso falar alguma coisa.
o silêncio no mundo comportamental, né, do autoconhecimento, da psicologia, psicanálise, enfim, fala assim, o silêncio fala muito. Quando você fala alguma coisa e a pessoa fica em silêncio, ela está conversando com ela mesma. Dê o tempo ao silêncio. O silêncio é ensurdecedor. É o momento onde a gente fica reflexivo, né? Não é que não está acontecendo nada, está acontecendo até muita coisa. Então a gente tem que dar... Sabe quando no dia a dia você fala algo para uma pessoa e a pessoa fica em silêncio? E a gente... Mas você está entendendo? Sabe, a gente já vai falando. Então dá tempo ao silêncio. O silêncio fala muito. Eu estava aqui em silêncio pensando onde é que eu guardei o spray de óleo da minha esteira que eu comprei há 1 ano atrás e só usei uma vez. E hoje em guarda-roupa, né? Você coloca... Jamais compre esteira em casa. Aquela camisa vinho que eu comprei quando eu fiz a coloração pessoal. Ah, meu Deus. Bacana, gente. Mas o que você daria de dica pro pessoal aí de práticas que podem reduzir, né, o estresse, trazer você mais em equilíbrio emocional? Até falaria assim para você, se você é um gestor, né, vamos tentar pegar uma dica com você aqui agora, de como é que eu consigo passar uma comunicação que seja mais empática com a equipe para eu conseguir identificar que existem esses problemas lá dentro, que tem alguém passando por isso na empresa, ou até mesmo, né, comigo mesmo dentro de casa. Como é que a gente consegue abrir os olhos assim para ver essas coisas? Que legal, Lucas, e de uma forma bem simples e clara possível, né? Vou usar inclusive a percepção da empatia. Primeiro, né, eu sempre gosto de dizer aqui um parêntese dentro do que eu vou dizer, para um gestor no ambiente corporativo, né, que quando uma profissional cresce, ainda mais uma carreira de gestão, um dos primeiros desafios é fazer gestão de outras pessoas, né? Vai ter que cuidar de outras pessoas. No entanto, antes de fazer gestão de outro, você precisa fazer gestão de si mesmo. Então, você jamais irá desenvolver a empatia se você não consegue compreender como você está se sentindo. E aqui um ponto importante quando a gente fala sobre empatia, né? Empatia não é se colocar no lugar do outro. Está errado por si só. Por quê? Porque tem lugares onde você jamais conseguirá se colocar, né? Isso na psicologia a gente chama de lugar de fala, né? Se você, por exemplo, não é uma pessoa negra, você jamais conseguirá compreender a dor de uma pessoa que eventualmente entra numa loja e se sente intimidada, né, com o sentimento de que alguém está vigiando ela, né? Se você não é negro, você jamais conseguirá se colocar no sapato desta pessoa. A empatia não é para ninguém se colocar no lugar de ninguém, porque, de novo, tem lugares onde você jamais conseguirá se colocar. É compreender a dor do outro, é compreender a dificuldade do outro, o que leva, por que o outro pensa desta forma, por que o outro age desta forma, por que esta pessoa reage a certas situações, né? E a partir dessa compreensão a gente consegue compreender, né? Não é entender, não é concordar, né? Mas é compreender, né? Então muitas vezes a gente quer dar dicas para as pessoas, né? Você faça, Sebastian, você diga como as pessoas devem fazer. Não, eu preciso compreender como é que a outra pessoa está se sentindo. Então, a primeira sugestão para alguém, né, conseguir no dia a dia, principalmente quando se trabalha com outras pessoas, né, de entender como elas estão emocionalmente. Primeiro, como você está emocionalmente, seria para você. Como você está se sentindo agora, emocionalmente falando, né? Pode ser a resposta bem, mal, não sei, né? As pessoas às vezes não sei como eu estou me sentindo, né? A primeira coisa, como você está se sentindo. E você percebe que é dificuldade às vezes, né, da gente dizer estou bem, mas bem como, né? Ou mal como. A gente não sabe, porque de novo não é educado, né? A gente não dá nome às nossas emoções. Quando você compreende que há uma dificuldade com você, aí quando você vai olhar para o outro, você compreende que eventualmente o outro também está tendo dificuldades, né? E a primeira coisa para criar essa conexão da empatia é poder buscar como é que você está se sentindo hoje. Porque tudo na nossa vida é emocional, todo o nosso resultado é emocional. Tem uma frase que diz assim: emoções movem pessoas e pessoas transformam o mundo, pessoas transformam as organizações. Se as pessoas não estão bem emocionalmente, elas não vão produzir, né? Hoje o movimento, por exemplo, o grande problema que as empresas estão tendo depois da pandemia para gerar resultados é a falta de engajamento.
Aí a pessoa, a falta de engajamento é emocional. A pessoa esqueceu do porquê que ela está no lugar onde ela está. Essa é a base comportamental das pessoas não estarem engajadas. Engajamento tem a ver com comprometimento. Se a pessoa não tem claro, e aí a gente fala, né, os clichêsões, né, o seu grande porquê, é isso mesmo. Por que a pessoa ela está no seu trabalho? Pela necessidade ou pela oportunidade? Se ela está enxergando que ela está lá apenas pelo salário ou pelo certo segurança, ela vai estar com um nível de engajamento baixíssimo, provavelmente. O que a gente precisa, como gestor nesse caso, é compreender como a pessoa está emocionalmente nesse momento. Pela necessidade ou pela oportunidade? Qual é a oportunidade? Qual é o ganha-ganha além do salário que a pessoa tem no seu trabalho? A empresa, o lugar onde ela está, é porque ela tem claro que ela pode crescer profissionalmente? E num relacionamento, mesma coisa. Um relacionamento, quando ele está por baixo, é porque não há engajamento. Sabe, a pessoa não tem vontade de, tipo, preparar um jantar, viram amigos, né? Sabe aqueles períodos que viram amigo? É porque engajamento caiu. As pessoas perderam o porquê que elas estão juntas. E quando se perde o porquê, a clareza do porquê estão juntas, o engajamento, o emocional cai e elas começam a se separar. Então, a minha sugestão em cima da pergunta seria, primeiro, saiba como você está. E daí, a partir disso, você começa a levantar como as pessoas estão se sentindo para ver se elas estão engajadas ou não. E a partir disso, separando dessas duas formas, fazer alguma coisa com aquilo. Show de bola? Você compreendeu? Então agora acho que eu vou usar essa tática lá em casa para ver como é que tá o engajamento para ir fazer exercício comigo. Porque eu vou falar para você, ó, assim como foi difícil para mim eu tentar arrastar minha esposa faz 2 anos para ir comigo e não vai. Mas eu vou te dizer uma coisa já. As pessoas, elas se inspiram pela ação do outro. Então, minha sugestão para você, para quem está aí nos assistindo, continua. Que a gente tem assim, ai meu Deus, agora fui 2 dias para academia, tem que ir junto. Dá um tempo. Você vai um tempo, sei lá, 1 mês, e você chega no teu parceiro, na tua parceira e diz assim, olha como estou me sentindo. Sabe o acordo e expectativa? Eu quero que a gente retome essa energia que eu estou tendo aqui. E você me vê diferente? Você está vendo que eu estou diferente, né? Fisicamente, energia, enfim. Você está vendo os benefícios? Eu quero ver isso em você também. Estimule a pessoa não pela cobrança, mas como isso vão conectar vocês. E daí não fica, faça porque eu estou dizendo. Faça porque você está vendo em mim a transformação disso que eu estou fazendo. E assim, se a gente pode... Eu vou até usar isso aí como gancho. A gente pode usar esse mesmo exemplo para, tipo, tanto para os recomeços ou para a parte dos medos para as pessoas também? Mas com certeza. No ambiente de trabalho também funciona assim? Com certeza. Hoje, para alguém que está num momento de estagnação, de insatisfação, primeira coisa, traga luz para aquilo que está te gerando essa insatisfação. Porque a gente, quando não está claro, a gente mistura tudo. Né? Então, estou insatisfeito com a vida. Não, você não está insatisfeito com a vida. Quais papéis você tem na sua vida? Pessoal, profissional, carreira, íntimo. Vamos separar, vamos fazer uma lista. Desses 5 que você levantou, qual deles ou quais deles estão te deixando insatisfeito? Aí você pode descobrir que, na verdade, não é o trabalho que está te deixando insatisfeito, é a relação íntima que você tem. Ou ao contrário, ou é uma insatisfação de você perceber que chegou uma hora onde você está apenas sobrevivendo, você não está tendo experiências na vida, você está levantando, trabalhando, indo para a academia, se é que for ou não indo, voltando para o trabalho, está fazendo tudo isso. E isso de uma forma repetitiva. E tem um autor que chama Joe Dispenza, ele fala de desenvolvimento comportamental, e ele diz assim, que eu achei sensacional, um passado conhecido criará um futuro previsível. Olha que forte, né? Um passado conhecido tornará um futuro previsível. Ou seja, aquilo que você vem fazendo nos últimos anos, seu futuro você vai continuar fazendo a mesma coisa. Mas você não gosta, não é o que você queria. Você vai continuar fazendo e tem a mesma vida. E você sabe o que é pior? Quando a gente entra nesse ciclo, a gente repete ciclos familiares anteriores. A gente sabe o círculo vicioso? Então a gente sai quando a gente traz consciência de que a insatisfação e diz, estou insatisfeito com isto, a gente transforma, sai do círculo vicioso e entra num círculo virtuoso, que é um crescimento, é uma espiral ascendente. Vai momentos, porque a vida é isso, sabe? Erros e acertos, mas você está crescendo, está dando volta, mas está crescendo, não está ficando no mesmo lugar. Legal.
Essa aí é a parte que você quebra o círculo, né? Você tem que aprender a quebrar o círculo virtuoso para você não ter o futuro previsível. Isso. Você quebra o círculo vicioso para andar no círculo virtuoso. Isso. E aí eu quero perguntar para você que está assistindo a gente aí, se você já descobriu se está no seu círculo virtuoso, se está no seu círculo vicioso, e se você está no vicioso, escuta o Sebastião, vamos quebrar esse troço aí, porque a gente quer construir um futuro melhor, né? Então vamos procurar o círculo virtuoso. A gente só merece o melhor, eu não aceito menos do que o melhor. A vida é uma só, né? Com certeza. Dá tempo de ir pra Forbes, hein? Com certeza. Antes da gente finalizar, eu quero acordos e expectativas que você falou aí. Eu acho que isso, tanto na empresa como em casa, com a família, se as pessoas começarem a entender a importância de você ter uma coisa acordada e esperar aquilo, solta uma angústia, principalmente no seu relacionamento, principalmente em casa. Você consegue melhorar muito o que você vai receber, porque você já sabe mais ou menos o que foi acordado. E eu acho que isso, às vezes, não fica tão claro nas empresas, quando a gente contrata alguém ou passa alguém, a gente talvez não deixe claros esses acordos, para poder criar aquela expectativa, e aí às vezes você cria a expectativa que aquela pessoa vai fazer alguma coisa e ela realmente não faz, porque você não comunicou aquilo. Então, comunicação. Um dia a gente poderia falar sobre isso aí, a expectativa, porque esse assunto foi um divisor de águas, né? 10 minutos que a gente falou que você vai sobre isso, mudou muita coisa na minha cabeça, e vou falar, tem funcionado bastante a minha forma de cobrar aquilo que eu não deixei acordar. Você imaginava que alguém iria entregar. Era isso. E aí a gente às vezes cobra do outro que você faria. E aquela pessoa não é igual a você, não nasceu no mesmo dia, não tem a mesma mãe, não tem a mesma sabedoria. Às assim porque a mulher concordou em deixar de sair nas quinta-feiras. Aí foi acordado. Isso foi acordado. Com a expectativa dele, vai chegar cedo daqui. ruim quando eu não saio daqui, né? A expectativa lá em cima. Ai, então vou tomar um vinho hoje. Negociar. Troco quintas com sábado. Não, sábado é proibido. Sábado é de família. É isso. Mas quer passar mais alguma mensagem pro pessoal, Sebastião? Olha, primeiro, novamente agradecer pelo convite, né, do podcast, que tem esse intuito de potencializar, sempre desenvolver e ajudar as pessoas. Convidar você que está nos assistindo e coloca aqui embaixo, é importante para a gente essa troca, sabe? Se você puder nos ajudar, olha, gostamos disso, a gente acredita que você poderia falar de certos assuntos, né? Então, e um pedido, tem muita gente, muita, que não está bem e que precisa muito ouvir algo do que aquilo que a gente falou. Então, se você pudesse compartilhar, você tem certeza que às vezes você está ajudando muito alguém. Então, nos ajude a levar essa mensagem para mais pessoas. Compartilhe nas suas redes, né? Compartilhe com pessoas que são queridas para você e coloque o nome dessa pessoa, sabe? A fulana, né? Ouvir este podcast, gostaria muito de você dar uma olhada, inclusive já adiantar, não me mudou tanto esse assunto aqui, né? Se você está gostando aí do nosso podcast, aproveitando o gancho, não esquece de dar o like aqui embaixo, deixar seus comentários, independente da rede social que a gente está postando aqui o conteúdo. O teu feedback é muito importante. Temas como o Sebastião falou, e se você um dia quiser conversar com a gente aqui, vai mandando mensagem no direct, que a gente vai estar trazendo várias pessoas, vários empreendedores, várias mentes brilhantes para conversar com a gente. Trocando ideia, um papo descontraído, para a gente ir aprendendo um pouquinho mais a cada dia, e aí a gente vai até onde ver a chave d'água, tudo certo. Gente, então 3 vezes para ficar na cabeça: curte o vídeo,
se inscreve no canal, comenta, por favor, bota os comentários se você tem pergunta, manda sua pergunta pra gente. A gente tem no Cera, a nossa série que sai aí quase uma vez por semana, então, por favor, mande sua pergunta, a gente vai trazer, a gente vai ler, a gente vai responder. Se inscreve no canal, manda esse vídeo para aquela pessoa que você acha que merece assistir. Isso sim é um amigo de verdade. Pense com carinho e manda aquele conteúdo que ela vai gostar, tá bom? Valeu, pessoal, obrigado de verdade. Até uma próxima. Tchau. Valeu, gente, obrigado. Curte o vídeo. Já sextou hoje? Já não. Ainda não.